nome é Yara Bonin, eu sou professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Luterana do Brasil, professora do curso de Pedagogia dessa universidade. Gostaria de agradecer a oportunidade, e o convite para participar desse programa, Transversalidades. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre racismo nas instituições de ensino superior. Nós fazemos parte de uma rede latino-americana de pesquisadores e pesquisadoras indígenas e que trabalham com a temática indígena. E nessa rede foi proposta há algum tempo uma cátedra da Unesco para a erradicação de todas as formas de racismo nas instituições de ensino superior. Como uma das iniciativas dessa cátedra, então, aqui na UBRA, a gente vem discutindo as formas de racismo institucionalizado, Então, a gente vem discutindo como é que nas instituições de ensino superior se produzem e se propagam determinadas formas de racismo, E aqui, em especial, contra os povos indígenas. Alguns elementos são importantes para pensarmos esta temática, O modo como ela é invisibilizada nos currículos, Como ela recebe pouca importância ou pouca relevância na própria configuração das áreas, dos cursos ou das pesquisas que são promovidas e que são produzidas, O pouco que nós sabemos sobre os povos indígenas no Brasil, que já é decorrente de uma banalização dessas culturas e desses conhecimentos no ensino fundamental e no ensino médio, que antecede, então, nossa vinda e nossa chegada na universidade. Mesmo que nós conheçamos muito pouco sobre os povos indígenas, eles são uma presença viva, constante, contínua na própria universidade, Há alguns anos os povos indígenas vêm pleiteando o ingresso nos cursos de ensino superior. Há mais de 15 anos existem, então, universidades que têm reservas de vaga, que têm assegurado o ingresso de indígenas em vários cursos de graduação. E desde 2014, a partir de uma portaria do Ministério da Educação, também se instituiu uma reserva de vagas para ingresso de estudantes indígenas no mestrado e doutorado. Algumas universidades públicas, então, já vêm colocando nos seus editais essa reserva. Nós estamos agora fazendo uma pesquisa sobre os editais das universidades públicas, tentando mostrar, então, quais são os critérios, quais são os requisitos, ou como é que esses indígenas, ao ingressarem nos cursos de mestrado e doutorado, então, como é que eles são identificados nesses editais, se existem critérios específicos, para o seu ingresso, Então, a autoidentificação é o primeiro elemento na seleção de ingresso para o mestrado ou para o doutorado. O candidato realiza o mesmo processo seletivo, do mesmo modo, mas os candidatos indígenas competem entre si pelas vagas, então, reservadas, E aqueles que têm o melhor desempenho é que vão ocupar, então, essas vagas. Essa pesquisa é muito interessante para pensarmos nessa política de ação afirmativa como algo urgente, e necessário nesse tempo, considerando que o ensino superior, especialmente no mestrado e doutorado, ainda é de acesso muito restrito para os povos indígenas. São muito poucos os mestres e doutores indígenas que a gente tem. Em algumas áreas não tem nenhum mestre, nenhum doutor formado. É também uma medida importante porque ela nos coloca o compromisso de discutirmos como na universidade se propaga e se reproduz racismo ou desigualdade de classes, ou desigualdade étnica, ou desigualdade étnico-racial. As pesquisas que vêm sendo feitas nos últimos anos estão mostrando isso, Uma face de universidade que gradativamente vai mudando quando você tem políticas efetivas de ação afirmativa. Então, é uma pesquisa que, nesse sentido, procura mostrar como, a partir de ações específicas, você pode reverter um quadro que é um quadro histórico e que mostra como efetivamente se produz racismo e se reproduz racismo também a partir da validação que a universidade faz do conhecimento, Então, essa é a primeira fase. E a segunda é o próprio tensionamento que os estudantes indígenas vêm fazendo dos currículos e dos conhecimentos validados no espaço universitário. O que nós chamamos de ciência? O que nós chamamos de conhecimento? Quais são os autores que nós respaldamos quando vamos fazer nossas pesquisas, São perguntas muito interessantes e instigantes
que mostram o quanto esses currículos são eurocentrados, o quanto eles ainda têm resquícios de um pensamento positivista sobre a ciência, né? E o quanto nas universidades a gente precisa repensar, então, as formas de produção do conhecimento. Essa é uma ação, então, uma ação de protagonismo dos povos indígenas que eu gostaria de assinalar. E uma segunda é a produção cultural feita por indígenas de diferentes etnias, que a gente também vem pesquisando há algum tempo, especialmente as produções que são feitas e que têm um endereçamento para um público mais amplo, que são os não indígenas, né? Aí a gente pode pensar na literatura indígena, que é uma invenção ocidental, mas que é utilizada como estratégia pelos próprios indígenas para contar suas histórias, para fazer chegar, com o seu lugar de fala, o modo como eles querem ser vistos, né? Por meio da literatura, que é algo que então tem entrado nas escolas e tem feito parte da nossa formação como cidadãos, né? E uma outra e última ação que eu gostaria de destacar é a produção dos cineastas indígenas. É uma produção que tem mais de 25 anos, que iniciou com um projeto protagonizado pelo Vicente Carelli inicialmente, que fazia a formação de cineastas e que foi ganhando forma e corpo, e que então hoje, nesse projeto Vídeo nas Aldeias, a gente tem um acervo gigante de filmes produzidos por cineastas indígenas, contando histórias, mostrando cenas, pluralizando um pouco esses cenários que nós construímos para pensar e para dizer o que são, né, os povos indígenas. E a gente tem aí uma produção autoral significativa que, além de nos dar quadros novos para pensar a cultura indígena, também nos oferece um tensionamento daquilo que nós chamamos de ciência, daquilo que nós chamamos de literatura, daquilo que nós chamamos de cinema, né? Então, por essa razão que eu gostaria não só de destacar esses elementos, mas convidar então as pessoas a conhecerem, né, acessarem essas obras de literatura e esses filmes de cinema, muitos deles disponíveis então na internet. Tá? Muito obrigada.